Eu não gosto do PT, mas quando eu vejo recorde em desaprovação do governo, eu não considero isso uma vitória. Vou explicar o porquê. Via de regra, tudo que é muito popular eu olho sempre com o pé atrás. Porque, cara, quantidade não é sinônimo de qualidade. Eguinha Pocotó fez um puta no sucesso e você vai falar que isso é música de qualidade? Ou seja, a opinião da massa, pensamento de manada, nem sempre está te levando na direção certa. Por isso eu não vou citar alguns dos argumentos que você já deve estar esperando eu falar, que são os mais comuns contra o PT, mas eles são fúteis e rasos. Inclusive, se tem uma coisa que me irrita demais, é quando você vê uma pessoa burra do mesmo lado que você, porque parece que você pensa igual aquela pessoa. Mas não. Quer reclamar do governo? Beleza, mas reclama direito. Em primeiro lugar, discutir política é muito bom. Ou a sua opinião política, ela importa muito mais do que o que você achou da novela das 8. Se você está argumentando com uma pessoa usando a sua opinião verdadeira e não só olhando para o seu próprio umbigo, cara, isso é uma coisa legal, é assim que se progride. Isso é bom. A gente vai estar pensando, mesmo que de forma divergente, no bem de todo mundo, na melhor solução para a felicidade de todos. Por isso, cara, por mais que pareça tentador, por mais que os seus dedos peguem fogo querendo comentar, falando mal da pessoa ou queira xingar uma pessoa, cara, não destina o seu argumento contra a pessoa que está falando. Sempre que você for discutir alguma questão, principalmente política, você tem que discutir o que foi dito e não quem disse. Argumentos ad hominem ou aqueles argumentos que parece que a pessoa está torcendo com um time de futebol ao invés de estar discutindo política, cara, isso aí não deve ser considerado, não deve ser levado a sério. Esse tipo de discurso não diz nada. Então para um pouco de defender o teu partido atacando a oposição, mesmo porque nem todo mundo que é contra o governo é a favor de todas as ideias de toda a oposição. Basicamente existem dois tipos de petista, o que pensa e o que não pensa. O que pensa é aquele cara que ficou muito feliz quando o Lula aprovou lá o Bolsa Família, o cara ganhou lá o Bolsa Família, ficou super feliz e agora provavelmente é o cara que tá puto com a Dilma porque ele perdeu o emprego. Esse cara, você não tem argumentação com um cara desse. Esse cara é guiado por esmolas, é igual o João e a Maria quando seguiram a trilha de doce. Você põe uma trilha de doce, leva o cara pro barranco, ele vai lá e vai se jogar. E aí tem o cara que pensa um pouquinho, e aí tá o drama. Esse cara normalmente ele não defende o PT, ele sem perceber, ele defende os ideais do PT. Qualquer ideal de qualquer partido é a coisa mais linda do mundo. Se você pegar o Maluf, por exemplo, a bandeira do cara sempre foi o progresso, o avanço acima de tudo. E você vai me falar que ele é um bom político? Cara, até o Hitler tinha ideais bonitos no começo. Vai vendo. Idealismo não é realidade. E esse cara que é todo preocupado com o social, com o esquerdismo, cara, na boa, eu tenho dó de quem escolhe o PT para representar esse tipo de ideal. Atacar a corrupção do governo é igual bater em bêbado, cara. Isso é uma coisa tão óbvia, tão ridícula, que eu vou tentar ser o mais breve possível. O time que se perde, se muda. Então num país como esse, você não consegue defender um partido cegamente. Deu pra entender? Principalmente o que tá no governo há 13 anos, bro. Ah, mas sempre se roubou, antes também se roubava. Ah, então aí você aceita, beleza, então aí beleza. Cara, não importa o quanto se roubou antes. Se você tem o governo atual que tá roubando, você tem que parar com isso já. Isso sem contar os números recordes de roubo na gestão do PT, mas eu vou até deixar isso de lado. Aí sempre tem aquele povo que pega e põe a alta direção acima de tudo, tipo, ah não, o Lula, a Dilma, pô, eles não sabem de nada, os caras estão acima da sujeira que tá embaixo do tapete. Pô, então eu faço um exercício mental aqui com você, pensa aqui comigo. Imagina que você tem uma empresa, aliás, uma empresa não, imagina que você tem uma ONG, para não dizerem que eu sou um capitalista que só visa o lucro. Imagina que você tem uma ONG, aí você pega e escolhe um diretor para essa ONG, você chega e dá a chave da tua ONG na mão do cara e fala, meu, cuida dela pra mim que eu vou me ausentar por um tempo. Aí quando você volta, além de estar um puta caos de corrupção, todo mundo roubando todo mundo, você vê que os resultados efetivos da ONG estão ruins. Sei lá, se você ajudava, sei lá, 100 mil criancinhas, agora você ajuda só 50. Se você alfabetizava não sei quantas pessoas, agora você alfabetiza menos da metade. Bro, dá pra isentar o cara que você deixou a chave da sua ONG na mão? Mesmo que esse cara não soubesse de nada, a responsa é dele, meu. É que quando você fala de coisas distantes, coisas grandes, que tá longe do bolso da pessoa, a pessoa não sente tanto. Mas pensa uma coisa aqui comigo. Imagina que você deixa o seu carro no estacionamento. Aí quando você volta, ele tá todo riscado, pneu furado e ainda roubaram o teu som. Aí uma manobra pega e fala, não, pô, eu não vi nada, cara, tava distraído aqui trabalhando pra caramba. Você vai deixar quieto e falar, pô, o cara não viu, coitado. Então, amigo, quando você pensar em dinheiro público, você não pensa em dinheiro dos outros, você pensa no seu dinheiro. Aí tem cara que quer defender esse tipo de corrupção, esse tipo de ação, sempre assim, com um apelo moral do tipo, não, isso aí, pô, é uma fase ou é uma consequência, vamos dizer assim, necessária para uma revolução maior, para um bem maior, que é o ideal do PT. Contrata uma pessoa para limpar a tua casa, ela vai lá e quebra tudo, mas ela deixa tudo limpinho. Pô, então aí tudo bem? Entendeu que defende o PT falando mal de outros partidos ou até do juiz Moro que tá condenando os caras? Mano, é tipo defender o estuprador porque o policial é corrupto. Cara, se o policial é corrupto, beleza, cara, ele tem que ser punido, tem que ser preso, sei lá o que. Mas isso não isenta o estuprador da culpa. Deu pra você entender? Cara, você atacar o juiz que tá condenando as pessoas na Lava Jato é ridículo. É a mesma coisa desse exemplo que eu dei. Cara, isso não isenta as pessoas envolvidas nesse crime do que eles fizeram. Mas tudo bem, eu me empolguei um pouco, falei que não ia bater em bêbado, então vamos deixar de lado o quesito corrupção. Eu tenho um amigo que é
petista e eu ouvi a seguinte frase da boquinha dele. Cara, no meu mundo, quem pode mais ajuda quem pode menos. Ai, que lindo, cara! Isso é o ideal. Esquerdismo não gera esse tipo de resultado. Você não acredita em mim? Não tem problema, cara. Dá uma olhadinha no mundo afora. Eu não sou nenhum historiador ferrado, nenhum economista aí muito bom, mas pensa uma coisa aqui comigo. Sempre que a política acaba mandando na economia, deu ruim. Geralmente a ordem natural das coisas é a economia mandar na política. Sempre foi assim, desde as civilizações antigas. Pensa uma coisa comigo aqui, quando tinha safra, tinha saúde, o pessoal tava tudo bem, meu, beleza, o rei é maravilhoso, mesmo que muitas vezes o cara fosse louco. Não, o cara é bom, eu deixo o rei lá. Agora quando tinha seca, quando a safra não tinha safra, quando as pessoas ficavam doentes, meu, derruba o rei, sacrifica animal, procura uma solução. Porque a economia é que gera a sensação de satisfação ou de insatisfação nas pessoas. Basta ver a situação atual. Cara, enquanto a crise era só uma marolinha, a Dilma foi lá e foi eleita. E agora que o negócio virou um tsunami? Toda política pra mim se resume só em duas coisas: ganhar e dividir. Tudo. Ganhar bens, ganhar dinheiro, ganhar saúde, ganhar tudo e dividir isso entre todos. Uns querem ganhar a qualquer custo, inclusive a custo da felicidade dos outros. Não, isso tá errado. Mas outros querem dividir tudo, inclusive o que não tem. Isso também tá errado. Ou seja, políticas sociais insustentáveis só afundam o país. E isso é o que tá no ideal do PT. A gente que defende a política social do PT com aquele argumento raso e ridículo, falando assim, não, mas agora hoje, por exemplo, o pobre viaja muito mais de avião. Não, cara, não, de novo você está medindo o progresso pelo lado errado. Essa sensação que você tem de que pobre hoje anda mais de avião é uma consequência de uma política econômica que vem sendo praticada há muito tempo. Inclusive, ela foi implementada no governo FHC, a qual o Lula foi totalmente contra na época. Tem vários vídeos no YouTube falando isso. Quando lançou o iPhone, todo mundo tinha ou era coisa de rico? Era coisa de rico, não é? E hoje, todo mundo tem iPhone. Por quê? Porque o Deus Lula permitiu? Não, cara, porque é a ordem natural das coisas. As coisas vão se tornando mais acessíveis, umas mais rápido e outras mais lentamente, mas as coisas vão, no geral, se tornando mais acessíveis. Então, cara, quando você for falar que hoje pobre anda muito mais de avião, você pensa duas vezes, porque o teu argumento ele tá errado já na raiz, ideologicamente, e segundo, porque a política econômica errada do PT, que vem sendo praticada nesses últimos anos, foi um dos fatores para essa crise. E aí, nem pobre nem rico tá andando de avião hoje em dia. Quando Einstein trouxe ao mundo a teoria da relatividade, quando ele publicou ela a primeira vez, isso gerou isso foi uma coisa tão extraordinária para a época, foi uma coisa tão surpreendente que vários cientistas na época criaram vários livros inteiros falando mal e refutando essa teoria dele. E ele dizia sempre uma coisa, cara, se eu tivesse errado, não precisariam de vários livros falando isso, bastaria somente um. Então, para esse tipo de pensamento esquerdista, cara, eu lanço um argumento só, que acaba com tudo isso. É um desafio e assim, é na humildade mesmo, não é querendo dar uma de arrogantão não, que eu sei tudo e tal, mas é um desafio na humildade. Me tira aqui da ignorância, por favor. Me cita um exemplo de um país ou de qualquer lugar no planeta Terra inteiro, em qualquer momento da história, onde o Estado foi forte e existiu justiça social, onde o Estado era autoritário, seja por uma ditadura direitista ou por um esquerdismo exagerado, e os pobres estavam bem representados. Vou te falar, eu procurei muito sobre isso e não achei nenhum exemplo. Já perguntei para vários amigos meus esquerdinhas, cara, os caras dão todo tipo de argumento e muda de assunto e não sei o que, e o cara não consegue me citar um só exemplo. Veja bem, Estado fraco não é anarquia, não confunda com isso, mas é um Estado que não influencia na política econômica, ele não se mete nas transações econômicas entre as pessoas. Nos países com maior IDH, né, Índice de Desenvolvimento Humano, é assim, as políticas são assim e o negócio funciona muito bem. Liberdade econômica, esse detalhezinho faz toda a diferença na configuração do país, e isso está totalmente fora dos ideais esquerdistas, inclusive do PT. Esse assunto é complexo, daria para fazer um vídeo de 3 horas explicando sobre isso, mas dá uma pesquisadinha nas políticas baseadas no economista Adam Smith, que é praticamente o pai da economia. Ele é tipo um deus nos Estados Unidos. Eu vou dar só um exemplinho rápido aqui para ver se eu consigo ilustrar. Imagina que eu faço um determinado produto, sei lá, eu sou um artesão e faço um determinado produto. Quando eu vendo isso para a pessoa, o Estado não se mete, ele não tributa o produto ou operação de serviço ou alguma coisa que eu faça para outra pessoa. Ele tributa a pessoa em si. Isso pode parecer a mesma coisa, falar, não, mas você vai pagar do mesmo jeito, mas não é. Se você estudar um pouquinho de economia, você vai ver que isso faz toda a diferença no sucesso ou insucesso de um país. Tributando o produto, você gera pirataria, você gera contrabando, você gera um monte de coisa ruim. Dando liberdade econômica para todas as pessoas, você estimula o empreendedorismo, você estimula a livre concorrência, e nada é melhor do que a própria seleção natural das coisas para alavancar, para gerar progresso entre os seres humanos. E aí o papel do Estado é pegar esse progresso e distribuir de forma igual para as pessoas.
Acabou a bateria da câmera ontem, então faltou falar só o finalzinho aqui. Bom, basicamente a mensagem é essa então. Quando alguém atacar o teu partido, você não ataca a pessoa, ataca o argumento que ela está te trazendo, ataca o ideal que ela está defendendo, não a pessoa em si. E sempre que possível, dê exemplos reais, dê dados para a pessoa. Fala para a pessoa abrir a mente, olhar outros países no mundo e dê exemplos de o que funciona e o que não funciona. Galera, é isso aí. Se você gostou do vídeo, é muito importante que você deixe seu like. Se não gostou, quer comentar alguma coisa, manda uma pergunta, manda alguma visão que você tem que eu às vezes não consegui argumentar, manda no comentário, eu vou responder. Tem página no Facebook para curtir também, Facebook/Mamãe Falei Tudo Junto. Se inscreve no meu canal e é isso aí, vamos questionar bastante coisa em poucos minutos.